Opa, e aí, tranquilo, rapaziada? Seguinte, hoje começa finalmente o grande momento, a grande especial de 1000 inscritos, que é... que é basicamente o quê? Vamos fazer uma análise aqui sobre cada arco. Cada arco vai demorar pra um caramba, vai ter mais de 7 dias de vídeo só sobre One Piece, e depois o Gear 5... Mas vai dar-lhe. E vamos fazer uma análise bem aprofundada sobre cada arco de One Piece, começando do East Blue até o Wano. Não vamos falar do mangá, porque o mangá ainda não acabou o arco que estamos de Egghead. E também porque a gente não tem tanta informação assim. O que aconteceu lá, fica por lá mesmo. Mas enfim, fora tudo isso, basicamente, no final disso tudo, caso depois, na próxima segunda, depois do episódio do Gear 5, eu vou trazer a análise completa se vale a pena ou não assistir One Piece. Mas enfim, vamos lá. Apesar disso tudo, como eu tava prometendo, vai ser literalmente uma análise bem aprofundada. E eu trouxe alguém aqui comigo, porque essa pessoa me fez assistir One Piece. Fez, no caso, um grupo de amigo que gosta muito de animes e outras coisas, acabou todo sendo influenciado por essa pessoa pra começar no amplo de One Piece. Tudo bem que foi o Roblox aí início, porque a gente tem um amigo que é maluco por Roblox. Mas essa pessoa começou a assistir One Piece primeiro que todo mundo, virou um dos animes favoritos dela e basicamente eu assisti por causa dela, olhei pra cara dela, eu vou assistir 1000 episódios e agora estamos aqui e eu me arrependo muito. Talvez sim, talvez não. Mas enfim, fala aí um oi. A minha mente dói, 1000 episódios. Mas é bom, eu acho. Eu espero. Saudade. Eu não forcei ninguém a assistir, eu juro. Ele forçou sim, ele me forçou a assistir. Mas enfim, então hoje eu estou aqui com ele. Te chamo como? É o nome, eu não me importo. Tá bom. O nome dele vai ser então Vitor. Ele é meu colega, grande consagrado. Vitão, seja bem-vindo ao meu canal. O brabo. Seja bem-vindo a Aniverso, né? O nome do canal é muito bom, mas não fale nada. Enfim, hoje é dia de a gente pegar e falar sobre East Blue. O East Blue, né? Onde tudo começou, lá em 1900 e bolinha, Oda como gênio, que já pensou em tudo. Pensou em tudo desde ali do início. Não vou falar. Até agora. Enfim, vem comigo. Vamos lá, vamos começar East Blue, desde aquele episódio onde o Luffy sai do barril, luta com a vida e no final a gente tem lá eles fazendo a promessa e passando a cachoeira pra Grand Line. Nem parece que isso no mangá foi até o capítulo 100. Nossa, foi 100 capítulos. Ele leu o mangá, eu não li o mangá todo. Ele já chegou a ler uns capítulos lá. Em comparação com o anime, 64 episódios, obrigado, o anime foi menor desta vez. Desta vez. Porque podem esperar, o anime vai ser maior. Em alguns arcos. Muitos arcos. Então, não. Quem sabe? Mas e aí, o que vamos começar a conversar sobre One Piece e sobre esse momento inicial da obra? O East Blue, o que temos de importante aqui pra analisar? Desde o ponto que o Luffy saiu daquele barril e conheceu o nosso queridíssimo Kobe, que daqui a pouco verão alguém bem importante na obra. Assim eu espero. Assim a gente espera, né? Kobe faça alguma coisa. Esperamos que Kobe faça algo, pelo amor de Deus. Mas enfim, e aí? O que começamos aqui desse primeiro episódio até algum ponto? Fale alguma coisa aí. Tá bom. Deixa eu tentar pensar aqui em alguma coisa que não seja... Se não tivessem abrido o barril, não teria anime. Pra começar bem, se não tivesse aberto aquele barril em East Blue, Luffy morrer embaixo d'água. Não teria tido anime. E não teríamos Pirata que estica Yonkou 3 bilhões de recompensa. Pensa, fruta forte. Fruta, maravilhosa. Não, pera, assim, spoiler, temos Gomu no Mi. Não, fruta é forte. Você estica. Fruta forte, você estica. Muito forte. Mas enfim, o que tem pra falar é que ele dá uma boa apresentação do Luffy, que é... Primeiro você vê um barril, você não sabe o que tem ali dentro, e do nada sai um pirralho vestido de vermelho. Com chapéu de palha. Com chapéu de palha. O episódio vai desenrolando, você olha pra aquilo e fala, o que tá acontecendo? Dado o moleque estica e ganha de uma pirata muito forte, temida, que tava fazendo uma criança ali de refém.
E você olha pra aquilo e fala, o que eu tô vendo? A sensação que você tem nesse momento é, ou você vai sair do negócio, ou você vai olhar pra aquilo e falar, tá bom, eu vou ter que ver tudo isso até onde vai desenrolar. Eu faço a segunda opção que eu escolhi. E Se arrepende? não muito. A história, maravilhosa, mas também tem outras coisas que... É aquilo, nesse primeiro episódio, um tanto quanto diferente de alguns animes, ele tem um ritmo todo diferente, eu diria. É um ritmo não muito habitual para alguns animes, mas como é um anime lá da época do Big Three, que temos como Naruto, ele próprio e o Bleach, o primeiro episódio normalmente é bem frequente, já que também, como usando aqui de comparação o episódio de Naruto, onde ele basicamente bate no maluco com mais de 1000 clones, eu acho que é bem plausível a gente entender que o One Piece teria uma pegada muito rápida desde o início. No início. Mas enfim, após disso, cara, a gente tem bastante coisa que acontece no East Blue. Alguns pontos bem importantes, alguns pontos não muito importantes no East Blue. Eu acho que assim, o East Blue, pra começo, é uma boa apresentação de mundo, é uma boa apresentação de personagens. Particularmente, eu não gosto do Luffy nesse ponto. Ele é o personagem menos interessante pra mim. Dos principais, dos protagonistas, não do geral, porque eu acho que do geral, se a gente fosse colocar, seria o Kuro lá embaixo. Seria tipo o último. Enfim, aí desse ponto pra cá, nós temos conhecendo cada personagem e a história vai se desenrolando. Eu acho que a gente pode falar num amplo, um pouquinho mais geral e mais rápido pra gente já ir comentando de cada personagem. A gente fala primeiro da história do East Blue, pelo menos até chegar em Along Park. Tipo, começando o Along Park, a gente fala dele depois, porque eu acho que é a maior história que nós temos em East Blue. Até a Along Park, que tem a dizer da história. Tá. É boa a apresentação de mundo, você começa vendo, piratas, que o que seria uma Akuma no Mi no início, que era um poder misterioso que poucas pessoas tinham. É bem raro de ter. É bem raro. Menciona um pouco ali a Grand Line, que é um mar muito perigoso, que lá as pessoas são poderosas e lá sim existem os usuários de Akuma no Mi a rodo, e realmente vai ter muito, a maioria, 90%. Vai virar tipo a coisa mais comum do mundo, você só tropeça na rua, tem um usuário de Akuma no Mi. Exatamente, mas a apresentação de mundo nessa parte ela é muito boa, você vê cada personagem com cada história, não só os principais como vilões, tipo, um deles, por exemplo, o próprio Don Krieg, é uma boa apresentação da Grand Line, que o cara era muito foda no East Blue, tá certo que... Ele dominava o mar do East Blue, segundo o que dizem lá, ele dominava o mar do East Blue e foi pra Grand Line e tomou amasso, tá certo que... quem foi que veio aí e depois a gente comenta sobre ele. Mas é aquilo, a apresentação do mundo é muito boa, dos personagens também é um bagulho que te prende no início, você para pra ver, você quer saber mais desse mundo, tem muita coisa que ele menciona ali no início que você só vai saber depois de sei lá quantos episódios, você até já esqueceu o que tinha acontecido. Depois você vai entender, depois você vai dizer que o Oda pensou em tudo, sendo que é mera coincidência, na verdade. Mas enfim, a questão aqui é que tipo, nesse início realmente é tudo isso, eu acho bem interessante, eu acho que é um bom início e talvez ele seja ainda assim um pouco enrolado. Eu acho que ele demorou um pouquinho para conseguir engrenar demais. Isso por causa de arcos como... Temos esse primeiro arco, que é o do Zoro, que eu não tenho um nome pra ele ao certo, mas normalmente as pessoas dão o nome da ilha, e eu não lembro o nome da ilha. Acho que o Vitão também não lembra. Então, basicamente, a gente tem esse arco, onde a gente tem o Morgan, e literalmente é resumido em 2 episódios. Que quase isso. Acontece bem rápido ali, aqui o Luffy solta o Zoro, a gente conhece o Zoro, o espadachim, que tá ali preso, que... É um cara legal, já tem aquele desenvolvimento um pouco, porque ele tá fazendo aquilo pra uma garotinha. A garotinha até trazia comida pra ele, o que é um bom momento, eu acho que é muito legal essa parte da história. Eu acho que, tipo, o Zoro tá fazendo aquilo ali por ela, mesmo que ele seja um pouco ingênuo nesse início, achando que, cara, ele vai me soltar depois de um tempo. Mas, ainda assim, foi algo, tipo, muito legal. Você olha pra ele, meu Deus, esse cara é brabo, porque ele é fechado, ele é sério, ele é incrível, sei que lá, sei o quê, e vai perdendo assim durante bastante tempo. Até o Zoro escalar o Zoro atual. Quer ser o Zoro, antes era só, caraca, esse cara é brabo, agora é o Zoro. Literalmente, tipo, o Zoro é um personagem muito interessante desse início, que... eu poderia dizer que é o segundo que aparece, mas aparece alguém antes, né? Aparece uma pessoa antes, não aparece no mangá, mas... Aparece alguém antes do próprio Zoro e do Luffy.
Mas tudo bem. Ela é importante. Ela é bem importante pra história no futuro. Principalmente East Blue. Né, East Blue eu acho que é o arco dela, o momento dela. Vocês sabem por mim que eu amo ela nesse arco e em tudo que representa ali em Arlong Park. Mas, além disso, tipo, a gente tem esse primeiro que é bem rápido. A gente tem a introdução do Morgan, que não é o vilão. Ele é alguma coisa. Já deixado de lado, ele volta a aparecer mais pra frente. Mas um episódio e some. Não importa, tá ligado? A gente tem também a introdução do Kobe querendo se tornar um marinheiro, só que ele não tinha coragem, ele ganha isso do Luffy. Vendo o Luffy. Ele tipo... É estranho porque ele se inspira num pirata pra ser marinheiro. Ok. Tudo bem, a gente tem o Kobe, tem também o filho do Morgan, que eu não sei falar o nome. Helmepo, esse cara aí, que ele é irritante, insuportável, mas depois de um tempo... One Piece tem muito disso, de pegar alguns personagens e melhorar eles no futuro. No início você quer que ele apanhe, tome um soco na cara, depois você... Ok, tá bom, talvez ele seja legal. Talvez ele seja legal, vai ter um cara aí em um arco aí que, ó... Eu nem quero comentar sobre ele agora. Muita gente odeia ele, talvez até hoje. Mas enfim... Acontece que tem isso, só que depois disso, quanto ele é enrolado, ele não é tão enrolado quanto os arcos seguintes. Só que aí a gente começa a ver com os problemas, que é a enrolação. Após isso a gente vê o arco que basicamente o Luffy é sequestrado por um pássaro. Ele tava batendo em piratas e é sequestrado por um pássaro. Por quê? Porque ele queria comer o pássaro. É isso. E ele vai parar lá em Origital. Em Origital, se eu não me engano, ele tem uns 3 ou 4 episódios, talvez um pouco mais ou menos. E é lá que a gente finalmente conhece a dona, moça de corações de muita gente. E a Ladra Gata, né, a famosíssima navegadora do bando, a Nami, que a princípio recusa com todas as suas forças entrar para um bando pirata. Eu acho que é um bom desenvolvimento de personagem e uma boa introdução. Quase todo personagem faz isso, mas ao contrário do Zoro, ela simplesmente só nega mesmo. Ela não queria entrar e eu acho que da Nami é o melhor ponto, porque ela não deixa claro o início porque ela não quer entrar. Ela não gosta de pirata e você sabe de um motivo que ela não gosta de pirata. Tem um motivo por trás disso. Não é só porque pirata é maldoso, não. Tem alguma coisa. Mais pra frente você sabe. Mais pra frente a gente vai acabando descobrindo. Só que o Oda deixa isso bem claro na Nami. E é por isso que eu gosto muito da Nami nesse início. Ela é bem desenvolvida em todos os pontos e ela é bem legal nesse início. Em Origital nós temos coisas um tanto quanto desnecessárias, mas que ao mesmo tempo são legais. Porque assim, o Oda gosta de encher muita coisa. Ele gosta de colocar tanta coisa assim, o One Piece e tal. Tem aquele episódio como que o Luffy ajuda o cachorro, que basicamente é quando a loja de ração é atacada por um leão. E aí, totalmente destruído, o cachorro fica lá todo ferrado, querendo proteger por causa do antigo dono e tal. Tem coisas assim que, tipo, a gente podia passar. É um momento muito legal. É bonitinho, mas não precisava. Tipo, ok, a gente não vai chegar a ver essas pessoas de novo. Até porque esse cachorro só aparece uma vez. É isso. E se ele aparece de novo, é reagir na recompensa do Luffy. No máximo, tá ligado? Se for. E ainda assim, tirando tudo isso, aquela cidade oriental é totalmente deserto. O Bug tá explodindo tudo. Exato, o Bug que é o primeiro usuário de Akuma no Mi sem ser o Luffy que a gente vê. E no início você pensa, tá bom, Akuma no Mi são poderes ridículos, porque um se estica e o outro se divide em pedaços. Só que mais pra frente escala pra um negócio que é meio... A gente nem comenta disso, mas o Bug é apresentado. A gente também sabe de uma relação que o Bug tem, que aí vem um flashback. Eu acho que, não sei se é aqui que vem o flashback ou se é bem antes disso. Antes disso, quando eles estão indo pra lá, que é o flashback do Luffy com o Shanks. Exatamente. O Shanks é aquele personagem que ele aparece 3 vezes e todo mundo ama. O Shanks ganhou a fanbase de uma forma estranha, assim como o rival dele, que daqui a pouco também tá aparecendo. Mas basicamente, tipo, é bem esquisito como o Shanks ganhou. Mas o momento dele colocando o chapéu de palha no Luffy é legal, é bonito, é maneiro. Eu acho que assim, uma coisa que eles tentaram forçar demais, depois não faz sentido, é a perda do braço do Shanks, mas o próprio Oda já disse que ele não queria isso. Ele não queria colocar isso de jeito algum. Mas acabou que acontecendo que colocaram, e em alguns momentos que o Luffy tem um flashback, que é nesse arco que eu lembro que quando o Bug acerta o chapéu de palha, o Luffy fica puto. É a primeira vez que a gente vê o Luffy realmente irritado, puto. Porque pegaram o chapéu de palha. Também tem a cena... Tem a famosa cena aqui que o Luffy olha pra cara da Nami e fala que basicamente não permitiria ninguém encostar no tesouro dele. Ninguém pode.
E essa cena eu acho que é muito importante e original pra o que vem logo em seguida, que depois a gente comenta, mas, cara, é lindo essa parte do Luffy olhando pra aquilo. Eu não quero que ninguém encoste no meu tesouro. O meu tesouro é valioso demais pra eu permitir alguém mexer nele ou encostar nele. E tem o contraste que é o Bug simplesmente zoando que tesouro é dinheiro, joia, essas coisas, sendo que o Bug conviveu com O Shanks, ele sabia o que era. ele sabe tudo sobre o tesouro e tal, e as coisas do Shanks. É estranho a gente parar pra notar desse início que, tipo, o Bug pouco se importa, sendo que depois lá pra frente o Bug é totalmente diferente. Ele... Eu acho que o Bug atual, ele nunca faria isso que ele fez com o Chapéu, porque ele sabe Eu diria que era mais, naquele momento ali, seria mais um momento de raiva. Talvez foi isso, a gente poderia colocar essa desculpa, mas acontece que, cara, o Bug tem uma evolução até que legal, mas ele é totalmente alívio cômico. Era um meme que funciona. Um meme que funciona. Ele funciona bem, na verdade, muito bem. Ele funciona, sempre que ele aparece, você consegue tirar a risada dele, ele não é só um meme ambulante, ele tem alguma coisinha ali, uma história. Ele é bem divertido, Mas, tipo, pra vocês entenderem o nível que é alongado esse arco, tipo, o Zoro tem uma dificuldade do cacete pra vencer aquele cara do monociclo. Capaz. Que, cara, por quê? Aí a Nami também tem que lidar com aquele cara do cachorro, do leão, né, que teve. Do leão, aí o Luffy ganha aquele, aí depois eles têm que libertar o Luffy do Bug, ganhar o Bug. Que é a primeira vez que o Bug coloca alguma dificuldade contra o nicho de protagonistas, porque depois é só o Bug. É o Bug, literalmente vira o Bug. O Bug. É só o Bug. E ele toma uma bazuca e mete o pé dali. E é atacado pra outra ilha. Que depois a gente vê o que acontece com ele, é uma das poucas histórias de capa que é desenvolvida pro anime. Que é adaptada pro anime, deveria adaptar mais, mas tudo bem. Assim, cara, a gente percebe que é bem desenvolvido, é bem trabalhado. Só que demora demais, porque tudo isso que a gente falou é resumido. O que eu acho que vai ser muito bom no live action, é por isso que eu quero até ver o live action. O live action vai conseguir transformar East Blue, que é um arco muito bom, menor, mais resumido e bom demais de assistir. Tipo, muito bom mesmo. Mas tem que dar aquelas resumidas, porque, cara, é muito longo. Se você parar pra analisar, agora a gente tá indo, sei lá, pro episódio 20 ou 30. Eu não sei ao certo quando Eu diria um 10, 15 por aí, porque ainda vem mais outras sagas pelo caminho. Vem mini arcos. Vem mini arcos e ainda tem aquele arco filler do Dragão Milenar. Esse a gente não vai comentar sobre os fillers aqui, porque não tem muito importante. Sim. Talvez o único filme que a gente comente seja o G5, que eu gosto da G5. Eu gosto. Ela é bom, ela é maneira, é um arco legal de se assistir. Mas enfim, depois disso, nós vemos pro lendário arco dele, do homem, da máquina, da lenda, Deus Usopp. E eu não gosto desse arco. Fala aí, Vitão. Tá, vamos lá. O arco do Usopp, ele é meio maçante. Eu realmente concordo que eu não tanquei ver muito o arco do Usopp. Ele é... Acho que dos arcos iniciais, o mais enrolado, o mais chato, você não consegue assistir o negócio direito. A ameaça dele, que é o mordomo, o Kuro, não passa tanto essa vibe de ameaça assim. Eu não odeio tanto o Kuro quanto certas pessoas. O Kuro é uma merda, ele dança pagode. Isso, eu sei. O poder dele é meio estranho, mas é uma variação. Ele não é um usuário de Akuma no Mi, ele só é um pirata que corta os outros. E é rápido, entre aspas. E assim, o personagem do Usopp nesse início, eu acho que ele, dentre todas as versões que a gente já teve do Usopp, é o pior. Porque, cara, é literalmente você vê o que o Usopp quer proteger a Kaia, que é muito bonito, que aliás, 9 filhos. 9 filhos. Homem, máquina, Kaia... muito mais pra frente vai ser explicado. Mas, cara, você vê a interação dele com a Kaia, que é muito bonito, e mesmo que o Oda não pensasse em romance em One Piece nesse início, isso ficou bem claro que seria... Era bem nítido, e a Kaia que... possivelmente o melhor personagemzinho, tirando os 3 protagonistinhos ali, desse arco. Com certeza a Kaia foi muito legal. Ela é tipo uma menininha inocente que tá ali perdida. Ela tá doente, teve toda a treta lá e o Kuro enganou ela. Perdeu os pais e o Kuro era, nossa, que mordomo legal, amigo, sei o que, mas na verdade ele era só um filho da mãe, um pirata. E tem toda aquela treta lá que o Kuro faz ela desacreditar o do Usopp. Então assim, essa parte é legal. Só que o personagem do Usopp, ele se perde muito. Ele é pra ser um personagem legal, divertido. Ele consegue ser isso a partir depois daqui.
Só que todos os momentos que, sei lá, era pra ser ele brilhar, ele, pra mim, ele não consegue. E também uma das maiores coincidências é o Luffy exatamente parar na ilha do filho do Yasop. Nossa, isso também, né? Coincidência pra caramba, eu diria. Mas tudo bem. Mas tudo bem, a história do Sop, sobre o passado do Sop é muito bom. Uma coisa que acho que a gente esqueceu legal. Acho que a gente esqueceu de comentar. Kuiná, escada, Zoro. O passado do Zoro ele fica meio que deixado de lado ali, ele só volta a aparecer, você começa a dar mais importância depois de um acontecimento que ainda tem no East Blue. É bem depois que ele vem ficar forte mesmo o passado do Zoro. Só que dentre todos os passados que foram apresentados, talvez o mais fraco. Nesse início, assim, não é o mais fraco, porque o Luffy não tem passado. O Luffy é literalmente, o Shanks botou o chapéu nele, falou, não, você vai ser que não sei o que, acabou. E é isso. É uma motivação bem simples pro Luffy, que depois é bem desenvolvida, é bem melhorada lá pra frente, mas... Bem pra frente. O passado dele é bem ruinzinho, mas o Sop é bem legal, é bem maneiro, é divertido. Você entende o motivo pelo qual ele mente? Você entende o porquê que ele é daquele jeito. Ele quer se tornar um bravo guerreiro do mal. Então assim, dá pra você entender o personagem do Sop, porque ele é covarde e ele sabe disso. Ele quer melhorar, ele quer se tornar um guerreiro, ele quer se tornar alguém respeitado. Alguém corajoso, assim, possamos dizer. Alguém que, vai ganhar o respeito do pai quando reencontrar o pai. Então assim, ele é um personagem legal, tem uma premissa legal. Só que ele consegue ser irritante nesse arco. E o Kuro ainda mais pra mim e tudo aqui. A Nami vai acompanhando eles até aqui, né? Porque depois de toda aquela treta de origem e tal, eles pegam um barquinho e vão até a ilha do Usopp. Ela pretendia deixar eles ali, mas eles conseguem um barco melhor e o botinho deles, se não me engano, é destruído. O botinho deles, eu acho que era destruído ou deixado de lado. Eu não lembro disso. E é aqui que entra o nosso outro companheiro. Ele mesmo, Going Mary! O barco que futuramente fará muito chorar. Nossa senhora, quanto homem, quanta mulher, quanto Sigma deixou uma lágrima cair por um barco. Mas, o que tá acontecendo? Depois eu te explico. Meia-noite te conto. Meia-noite te conto. E aí a gente passa pro próximo arco, que eu acho que é um arco muito mais legal que a Ilha do Sop, que é o Baratie. Que também é demorado pra caramba, literalmente até o Don Krieg aparecer, aí tem toda a treta lá de dar comida. Tem o braço direito dele, que é muito melhor que o Don Krieg. Sim, com certeza, o braço direito dele é maravilhoso, mesmo eu não lembrando o nome dele. Eu acho que é Guinho. Guinha. Acho que é Guinho, Infelizmente não volta a aparecer. Pelo menos ainda. Talvez ele possa voltar a aparecer, mas no novo mundo é muito difícil. E aqui, a questão aqui desse arco é que, não tem muito o que falar sobre o arco. Querendo ou não, é um arco que eles chegam lá no Baratie, conhecem o Sanji, e depois disso tem o treta com o Do Krieg, eles vencem o Do Krieg, e aí o Sanji é mandado embora, que eu acho que dentre todos a despedida do Sanji é a mais triste até aqui. É uma despedida muito legal, é um personagem muito bem desenvolvido, ele se despedindo do Zeff é muito bom, mesmo que o passado dele nesse momento não seja o melhor. O passado dele nesse momento é bem fraquinho, pra falar a verdade, todos os chapéus de palha ali, os passados dele são fraquinhos, tirando de um deles, que daqui a pouco vai ter. Só que basicamente, dentre todos eles, o Sop pra mim até esse momento seria o melhor, e o Sanji viria logo em seguida, porque o Sanji tem um passado triste de verdade. Ele, mesmo que a motivação dele fosse encontrar o All Blue e tivesse desistido disso, agora nesse momento é trazido de volta e é muito legal. E eu acho que é o que a gente não pode esquecer nesse arco, que é bem importante mesmo. Parece um personagem que... não. Ele fala 3 coisas e pessoas já se apaixonam por ele. Sim, estou falando de mim. Estou falando de mim. É o Mihawk. O Mihawk, o homem, a lenda, a máquina, que assim... Cara, eu acho que a apresentação do Mihawk é muito boa. É tudo muito bom relacionado ao Mihawk. Que é o objetivo do Zoro. E a luta dele com o Zoro não é uma luta de eu sou muito forte que você, Roronoa, o que você vai fazer? Não vai fazer nada. O Zoro só ataca, a maioria da luta é o Mihawk defendendo e dizendo como o Zoro é inferior a ele. Só que uma coisa que eu gosto do Mihawk nessa luta é que ele respeita o Zoro, depois que ele vê que o Zoro não é um espadachim qualquer. Ele não é mais um. Ele não é, eu só quero virar o melhor espadachim do mundo. Não tenho ambição, não tenho motivação. Não. E é aqui que a gente vê que o Zoro carrega o peso da Kuiná,
ter perdido ela, é um bom desenvolvimento pro Zoro, é uma boa ligação que ele tem com a Kuina, que aliás, se a Kuina tivesse vivo, estaria solando o Zoro. Possivelmente. Ou seja, mais forte de One Piece. É a mais forte de One Piece. Mas... Com certeza. Mas, cara, sinceramente, esse arco da parte do Mihawk é muito boa. A luta contra o Zoro é um massacre absoluto. Literalmente isso. Só que eu acho que é muito bom por parte do Zoro a ele aprender, e tem a promessa que ele faz pro Luffy que nunca mais vai perder, que é maravilhoso. É lindo. Isso pode me parecer que isso é um pouco coisa da minha cabeça, mas antes disso o Zoro ele me parecia ser um pouco mais arrogante. Depois ele fica mais de boa. Ele era arrogante por saber o estilo Três Espadas e achar que ninguém poderia vencer ele facilmente. E ele já achar que já tava no nível do melhor espadachim do mundo. Sim, treinei por tanto tempo pra derrotar o cara, só que não é bem assim. Tem uns degrauzinhos aí, ele percebe. Tanto que tem uma fase dele que ele fala que tá muito distante, então essa é a distância entre a gente. Sim. E aí ele começa a chorar por causa disso. Fala que o objetivo dele tá muito longe. Sim. E até mesmo depois dessa luta aí, arcos depois, o Zoro mesmo ele comenta que ele tá distante. Mesmo ele tendo ficado muito mais forte, ele ainda não ele tá... ainda comenta que tá distante. Claro, o cara foi solado por uma faquinha de cortar pão. Exatamente. Meu Deus do céu. Mas também depois o Zoro se vinga disso com os... Nossa senhora! Ele pega a faquinha e faz um estrago. Exatamente. Claro, aprendeu, né? Aprendeu com o homem, mas enfim. E após isso tudo, cara, literalmente, são quase 60 episódios, 50 episódios. Nesse momento a gente já deve estar no 30, 40. Quase 50, provavelmente. Quase 50. Pra chegar até o ponto onde o Going Merry é roubado, o Sup fica meio nervoso com isso. E a Nami foi embora. Eu acho que assim, começa uma construção muito boa, porque você sabe que a Nami não gosta de pirata. Ela, já de início, ela fala que odeia pirata, não gosta e não iria se juntar ao Luffy e os outros. Só que no final do Baratie, ela vai embora chorando e dizendo que se eles poderiam aceitar ela de novo se eles se encontrassem. Tem os amigos do Zoro aí introduzidos, mas ninguém se importa com eles. Eles não vão, tipo, voltar a aparecer, então... Dane-se também. Eles só aparecem ali pra... nossa, aqui o Roronoa. Somos amigos do Zoro. Somos amigos do Zoro. É isso, tá ligado? Mas, cara, nesse ponto aqui, tipo, eu acho que eu fiquei muito interessado em saber o que tava acontecendo, porque a Nami saiu chorando e querendo ficar com o Luffy e os outros. Desde o início ela falando que não queria, e nesse ponto você vê que ela roubou, você fala, cara, é a Nami. Ela iria roubar, ela iria atrair eles uma hora ou outra. Ela não tava ali porque ela queria. Ela falou uma aliança temporária. Só que aí você vê que, tipo, não é isso. Ela tá querendo alguma outra coisa. Tem alguma coisa acontecendo. E aí deixa essa pulga e esse mistériozinho que fica bem legal. Depois disso... Fala. Que aí já dá o gancho pro próximo arco, que é o melhor de East Blue. Que é, sem dúvida, tipo, um arco de verdade. A Long Park é um arco, não é, tipo, um mini arco. Não é introduçãozinha de personagem, não. É o arco de East Blue. É. Quando você fala de East Blue, você lembra desse arco. Eu acho que também é o melhor arco que tem em East Blue, tipo, porque basicamente não tem outros arcos assim tão bom quanto esse. Em quesito de desenvolvimento, eu acho que assim, o Oda tem muito essa de, vamos preparar um arco grande. Acho que todos os pontos do Oda tem uma preparação de um arco grande que você sabe que vai acontecer alguma coisa no futuro. Esse é o arco de East Blue. O Arlong Park é o arco que, tipo, vem sendo preparado desde o início. Sim. Com a Nami tendo lá os mistérios dela. E por que ela rouba? Por que ela não gosta de pirata? Por que ela não gosta de pirata? Ela não quer saber de pirata? Ela odeia todo pirata? Por que ela só quer uma aliança com o Luffy, sendo que o Zoro aceitou, o Sanji aceitou, o Sop aceitou? Ela ainda era a única que não tinha admitido. Chega até um ponto que você olha pra aquilo e fala, cara, ela já tá no bando. É, literalmente isso. Você... Até ela roubar o barco, você já... aceitou, ela só desistiu, tá ligado? Só que... Não, aí ela vem e rouba o barco e vai embora. É, tipo, o que aconteceu aqui? E aí que, agora eu lembrei, eles estão com o botinho ainda, porque eles vão... eles vão com o botinho ainda. Exato. Pro barco. Não é o barco do amigo do Zoro? Então, tem esse daí, que é o barco do amigo do Zoro, e tem o botinho, que eles meio que se separam. Vai o primeiro grupo, que é Zoro, os amigos do Zoro e o Sop, e aí depois vai Luffy e Minto, que é só o amigo do Zoro. Foi o Luffy, Sanji e um amigo do Zoro. Que tem até a cena que eles vão querer cozinhar a bicha. Sim, aparece o segundo Rei dos Mares. É, que o primeiro Rei dos Mares apareceu contra o Shanks e tomou um apavoro. De respeito, que arrancou o braço dele, mas... Esse Rei dos Mares vai voltar. É incrível, que só tem essa cena maravilhosa. E literalmente também é ele de início, né, que aparece no flashback do Luffy, tomando um soco pro Luffy. Sim.
E depois disso, basicamente, a gente vê ele chegando lá em Along Park e aí começa a introdução do arco. Exatamente, que o arco ele já introduz dizendo, a Nami ela faz parte de um bando pirata. Tipo, quê? Você não entende direito e depois você entende um bando pirata, homem-peixe. Aí eles dão meio que uma explicada que os homens-peixe são muito mais fortes que os humanos, são como se fossem tritões extremamente fortes, dominam os mares. E de início é realmente isso que aparece, porque o vilão desse arco, que é o Arlong, ele aparenta ser isso tudo mesmo. O Arlong, dentre todos os vilões de East Blue, é o mais forte e eu acho que é o mais, que deu mais trabalho pro Luffy. O que mais deu trabalho? Porque assim, ele é um vilão, ele não é um antagonista, que tem essa diferença. E o próximo disso é o Smoker, que tem Long Tal. Só que o Smoker é um antagonista, ele só tá ali pra querer prender o Luffy, porque ele é marinheiro. Vai contra o protagonista. Exato. Agora, o Arlong não. O Arlong é um vilão. O vilão mesmo de tudo. E tem, tipo, todo o desenvolvimento desse arco e tem todas as paradas que é aqui. A gente não vai se alongar muito nisso, mas quer falar alguma coisa sobre o arco em si? O arco é bom, ele... No início ele até conseguiu me enganar, você fica com um pouco de raiva da Nami, só que aí você começa a ficar confuso porque ela mata o Sop, só que depois você percebe que ela não matou o Sop. Mataram o Sop entre aspas. Pra mim foi bem visível que, tipo, ela vai lá, mata o Sop. Ela matou o Sop mesmo? Será que ela matou? Ela tava chorando um pouco tempo atrás que não queria voltar com eles. E aí tá lá toda malvadona, mata o Sop, dá uma zoada no Zoro, só que depois ela solta o Zoro. Por pena, sei lá. Ele tava todo ferrado porque lutou com o Mihawk. Exato, ainda tava machucado. Porque o Zoro tem essa, né? Sempre em um arco ele tem que estar machucado por algum motivo. E que o machucado dele perdura até o outro arco. Exato. É pra nerfar o cara. Eu tenho que nerfar o Zoro, não dá, mano. Não ganha. Não só machucado, como perdeu 2 espadas. Também teve isso. Depois teve que comprar o... Exato, isso daí dá uma merda. Dá uma treta, mas enfim. E depois disso, cara, tem muita coisa que acontece. Pode continuar dando depois dessa parte do Zoro. Basicamente, depois disso é só o outro nicho se encontrando, no caso Luffy, Zoro, Sanji, o Sop. Tem o primeiro encontro ali do Zoro e do Sanji, é o primeiro choque de rivalidade, entre aspas, se possamos dizer, e é ali que a gente descobre que o Sop tá vivo, então você já perde um pouco assim do ódio da Nami. Cara, uma coisa engraçada também que eu lembrei desse arco é que, a Nami não quer vir com a gente. O Luffy deita no chão e fala, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Ele não quer ir embora, os caras vão ficar aqui parados esperando. Ele faz basicamente isso o arco inteiro, ou fica caminhando pra cima e pra baixo. Ele literalmente, até o ponto que ele só deita e fica ali deitado, parado, esperando alguma coisa acontecer. Sim. E cara, eu fico realmente bem conectado com a Nami nesse arco, eu gosto muito da Nami nesse arco, porque é um pouco idiotice ela ter tentado confiar no Arlong. Sim, só que pelo flashback do Arlong, você vê que, tipo, ele é um cara que, tipo, ele faz tudo pelo dinheiro. Se você der dinheiro pra ele, ele vai fazer, não importa o que seja. Ele mesmo diz, se depende de dinheiro, ele vai, dane-se. É óbvio que o Arlong com certeza iria tentar fazer alguma coisa pra impedir a Nami de conseguir o dinheiro. Eu também vendo que ela era útil pra caramba pra ele. Então ele iria fazer isso. Ela ter confiado no Arlong é uma burrice? Sim, mas ainda é a Nami. Ela tava desesperada, ela não tem força pra lutar com um pirata do nível Arlong, ela não tem absolutamente nada. Mas ela viu a força do Luffy e dos outros lá atrás contra outros piratas. Cara, o Arlong é um homem-peixe com uma raça diferente que dominou uma ilha inteira. As recompensas que apareceram era maior, 25 milhões. E literalmente, a Nami gostou da galera. Ela não queria colocar eles em perigo. Tanto é que ela finge matar o Usopp pra tirar ele dali. Ela não faz nada com o Zoro pra também impedir que ele se envolva nessa parada. O Sanji e o Luffy ela já não chega nem a falar. E quando ela realmente reencontra eles, ela manda o Luffy embora. Que é aquela... Não. Que é aquela cena que o Luffy quer ficar deitado ali e literalmente ela fica desesperada quando pegam um tesouro dela e ela não consegue salvar a vila. Que aparece marinheiro corrupto e pega o tesouro dela e a gente já sabe que ele tava envolvido com a Arlong, era nítido, tava na cara. Sim, com certeza. E literalmente, tipo, cara, é um bagulho que depois vem o passado da Nami, que você vê o que aconteceu. Você, cara, passado, melhor passado que tem nesse início. A Bell Mary é muito maneira, é maneira pra caramba, é uma marinheira que literalmente se aposentou e adotou a Nami e a irmã dela que eu esqueci o nome. Nojiko, se eu não me engano. A Nojiko. E literalmente, tipo, teve todo esse desenvolvimento e teve toda essa tristeza delas perdendo a mãe delas.
pro Arlong. O Arlong dominando a ilha desde aquele momento, ele sendo completamente um tirano, que eu acho muito bom. O Arlong é um vilão muito maneiro. Um exímio peixe agiota. Um exímio peixe agiota. Ele é um vilão que, tipo, consegue passar a sensação de, tipo, que desgraçado. Que maluco, filha da puta mesmo. E você odeia ele, só que ao mesmo tempo você gosta. Porque é um vilão bom, é bem desenvolvido e é bem trabalhado. E ele não passa uma vibe de tipo, ó, que eu não sei o que não sei. Não, ele é brabo mesmo. Incrível. Sentado naquele troninho dele lá, que era pra ser, acho que pra fazer uma referência a um trono. Mas a Jota pra cacete, muito maneiro. E você entende, você se conecta com a Nami. E eu acho que é muito brabo a parte dela falando pro Luffy, começando a chorar, que eles não deviam estar ali, que eles deviam meter o pé. Ela começa a se furar com a faca na tatuagem do Arlong. Pra logo em seguida falar, Luffy me ajuda, e tem a melhor cena de East Blue. Que é, tipo, uma das cenas mais marcantes que todos nós conhecemos, que é uma cena que, assim, se você vê o One Piece, tem muita coisa que em One Piece você pode acabar dropando antes disso. Nos primeiros episódios, porque é muita coisa. Geralmente, um anime da atualidade... É rápido. É rápido, sabe? Tipo, a quantidade de episódios que você viu até aqui já é 3, 4 arcos de um anime atual. Sim, tipo, foram quase 60 episódios. Exato, você ainda tá no primeiro arco. Você tá literalmente, tipo, se a gente fosse considerar isso aqui a primeira temporada de One Piece. A primeira temporada. E literalmente, tipo, aconteceu muita coisa, aconteceu muitos episódios. E literalmente você pode ter acabado dropando no meio do caminho. Mas essa cena dá vontade de você ver, porque você entende o nível que você vai estar em One Piece. Você entende que, tipo, tudo que tá acontecendo, você vê por causa dessa cena. Essa cena é muito marcante e faz muita gente querer continuar vendo One Piece. Porque é uma cena muito boa e tocante, que é a cena do Luffy colocando o chapéu na Nami. Que é quando ela pede ajuda e ele coloca o chapéu dela. E puxando aqui a referência lá atrás, que é quando ele fala que nunca deixaria ninguém encostar no tesouro dele. Ninguém mesmo. Hoje em dia, qualquer Mugiwara talvez pudesse? Eu acredito que sim. É provável que sim. Muito provavelmente, tipo, o Luffy não se importaria. Mas o fato desse ponto aqui, o Luffy ter deixado isso bem claro, que ninguém, nesse momento, Zoro, Sanji, Usopp, ninguém poderia encostar no chapéu do Luffy. Mas a Nami, ele entregou e confiou seu maior tesouro a ela. Em troca disso, ele só queria que ela confiasse nele pra salvar a sua ilha e o povo que ela amava. E eu acho essa cena linda, eu acho isso tudo lindo por N motivos. Tipo, é o momento que você fala, ok, agora sim, hora de bater no peixe. Cara, é o momento que, tipo, depois eles começam a andar todos junto com a ceninha do Luffy falando, vamos. E até o Usopp vai andando ao lado deles e você fala, é hoje, família, é hoje. Exatamente, todo mundo tem uma luta maravilhosa, até o Usopp. Até o Usopp é legal, que ele corre, atira, tá caetando. Afinal de contas, ele é um atirador, é isso que ele faz. Ele tá caetando o maluco e tal, o Luffy, tudo bem que ele fica metade do tempo na água. A água poderia facilmente resumir o arco em tirem o Luffy da água de imediato. Sim, o Luffy da água imediato. Mas é muito boa a luta com a Arlong, e até na luta com a Arlong tem momentos que, tipo, você consegue ficar sentindo uma emoção forte. Porque tem aquela cena que ele tá dentro do quarto da Nami, junto com a Arlong, vendo as coisas, e o Luffy fica puto. Mas ele fica muito puto, que aí ele pega, acho que é o Stampede que ele usa, e sobe a perna até lá em cima. E desce. E destrói toda a Long Park. Cara, é muito brabo mesmo. Pra em seguida se levantar e meter o Nami, você é minha companheira. Cara, isso é incrível. A Nami com o chapéu de palha chorando. Cara, muito maneiro, muito maneiro. E no final ele derrota o Arlong com uma certa facilidade, até porque o Luffy é mais forte que todo mundo no East Blue. Só que depois dali é só pra baixo. É, depois dali a gente começa a descer mesmo. Mas nesse ponto, cara, foi muito maneiro. E ver a Nami devolvendo o chapéu de palha e depois indo com eles é realmente gratificante. Eu gosto muito disso. Gosto bem. Quer falar mais alguma coisa? Acho que sobre o arco é basicamente isso. O arco inteiro é muito bom, ele serve para desenvolver a Nami, dar um aprofundamento muito melhor pra Nami do que a gente já tinha, porque antes ela era só anda pra cima, anda pra baixo, rouba os outros. Até os outros tinham um pouco mais de desenvolvimento que ela. Talvez o Usopp menos, porque
Mas eles ainda tinham o passado deles. Eles ainda tinham o passado, a Nami não, então ela era o menos desenvolvido ali. Então quando o Oda pegou pra desenvolver ela e fez isso, ela só vira Eu acho que ela vira o melhor personagem de One Piece em quesito de desenvolvimento. Pode não ser o favorito de muita gente, que não era o meu caso, ela não era minha favorita nesse ponto, mas a Long Park com certeza se tornou meu arco favorito nesse ponto, e a Nami tem o melhor passado pra mim, melhor história e melhor desenvolvimento, sem sombra de dúvidas. Basicamente isso, no início ali é só o melhor personagem mais desenvolvido. A Long Park é muito bom. Alguns personagens da Long Park voltam a aparecer mais pra frente. O próprio Arlong vem aparecendo como flashback para dar uma desenvolvida mais pra ele. Temos, acho que é Hashi, ou não? Hachi, ele Hachi. volta a aparecer. É bem legal. Você fica puto com ele em Arlong Park, mas depois... Você adora ele. Ele é muito maneiro lá pra frente, ele é legal, ele é a outra. Mas enfim, depois disso a gente vem para o último arco de East Blue de verdade, que agora sim temos a formação final do Chapéu de Palha, que é Luffy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp. Os 5 Chapéu de Palha inicial com o Going Merry, e eles indo pra ilha final, que seria a ilha onde o rei dos piratas foi executado, Logital. que é Logital. Que é um arco que pode falar sobre Logital. Logital é mais um arco de transição. Você saiu de um arco, podemos dizer o arco final de East Blue, e agora você tá indo pro arco de transição onde eles vão pra Grand Line. É literalmente a última ilha antes da primeira metade da Grand Line, e onde o rei dos piratas foi executado. E basicamente a trama da ilha é o Luffy querendo ir no local onde foi executado o rei dos piratas. Só que lá basicamente tem a introdução de um dos melhores personagens desse início, que depois de um tempo é meio jogado de lado, mas no início ele é maravilhoso, que é o Smoker, que é um capitão da marinha, muito forte. E quando você entende qual é o poder dele, você realmente entende que ele é basicamente, se pá, dois personagens, se não o mais forte ali do início. Irmão, o Smoke é tão porra louca nesse início que ele tava querendo enfrentar o Ace. O Ace, um comandante da divisão do Barba Branca. Smoke é maluco. Isso mais pra frente, porque por hora ele só é... Ele é literalmente a única pessoa que deu trabalho pro Luffy no East Blue e quase ganhou se não fosse pela ajuda de papai. Sim, pai. Mas basicamente essa é a trama ali de Logital. Tem as tramas secundárias aí, principalmente a do Zoro querendo recuperar suas espadas. Comprando as outras... Que é o dinheiro emprestado da Nami, pior coisa que ele fez na vida dele. Ficou devendo a Nami pra sempre. Exatamente. Que é uma das Kitetsu, se eu não me engano. E a outra não é importante, porque ela... E o Bashiri, que vai... de B depois. Exato. E depois disso, cara, literalmente tem a quase morte do Luffy, a volta da Alvida e do Bug, que a Alvida agora tá gostosa, porque, sei lá, com o nome sei lá, não lembro. É uma fruta lá que deixou ela, acho que ela deixa ela lisa. A fruta, ela consegue deixar qualquer coisa lisa, e ela ficou lisa também. Não entendi muito bem. E se juntou com o Bug. Mas tudo bem. E depois disso, o Luffy quase morre, o pessoal salva o Luffy, o Dragon aparece, a nossa primeira aparição do Dragon. Que até hoje ninguém sabe o que esse cara faz, porque sempre que ele aparece tem vento, tempestade, e é isso. E só isso. E é basicamente por conta do Dragon que o Luffy não vai de B pro Smoker, porque o Smoker simplesmente acabou com o Luffy. Assim, o Smoker também tem um passado interessante, ele tem uma coisa legal, que é essa de tentar entender o que tá no Roger, por que o Roger riu, e quando ele vê o Luffy rindo também, ele também fica interessado. Por que ele riu? Ele literalmente é um marinheiro diferente do que a gente tava vendo até agora, que teve uns arcos fillers aqui e ali, que é o arco do Dragão Milenar, tem o arco daquele maluco que iria imortalidade que aparece depois daqui, que é um vice-almirante da marinha. É o mesmo arco do Dragão Milenar, ele queria... ele queria esse bagulho, esse maluco é muito paia. Filler, e tem o cara corrupto, acho que ele é um capitão também da marinha lá de Arlong Park. Então assim, o Smoker é um cara legal e que ele tende, tipo, essa parte dos piratas, mas ainda assim ele quer fazer o dever dele porque ele acha que pirata é maligno. Exato. Mas você consegue gostar muito do Smoker. Inicialmente você não leva tanto a marinha, não deve ser tão forte, a gente só tá vendo pirata. Quando você vê o Smoker, você entende. Só tinha aquele tanto de pirata porque o Smoker possivelmente era preguiçoso. Porque se ele decide pegar um barco sem limpando o East Blue, não ia ter ninguém. Não ia ter. Se bem que também tem um Garp ali que o Garp chega a aparecer até por um ou outro episódio, mas também... Vamos deixar pra depois o Garp, falar do Garp. Isso aí deixa depois do Garp. E eu acho que pra finalizar a Longtal, eu acho que a gente pode falar sobre a Táshiga, que também é braço direito do Smoker. O que aparece ali pra ser uma
rival do Zoro, só que ela é parecida com a Kuinai, então o Zoro evita ela. Evita ela, o Zoro não tanca ela, e o Zoro, pra tentar fazer qualquer coisa com a Kuinai, é menos 10. Menos 10, ele não consegue. O cara perde todas as suas habilidades, perde sua postura de bandido mal. O cara mal, o brabo, ele não consegue. E é aquilo, querendo ou não, a Kuinai era pra, nesse início, era pra ela ter alguma coisa contra o Zoro, porque ela gostou muito do Zoro, por fato dele gostar de espada assim como ela. Exato, só que ela não sabia quem ele era, até porque o Zoro nesse momento era um desconhecido. E eu chamei ela de Kuinai, sendo que é Tashig, mas tudo bem, vamos continuar. Mas aquilo ali, depois que ela descobre, ela fica totalmente chateada, quer tentar prender o Zoro. E aí tem essa doideira toda, só que no final a gente sabe que sinceramente, ela só serve pra ser o par romântico do Zoro. Basicamente. É a Kuina 2. É a Kuina 2 que não sola o Zoro. Que nunca vai solar o Zoro ou fazer algo tão bom. Exatamente. Pelo menos não por enquanto. Não por hora. Pode ser que ela venha se surpreender. No futuro. Num futuro bem distante. Exato. Ano que vem. Mas enfim. Depois disso nós vamos pra a montanha Reverse Monte. Passar pela Primeiro Reverse. comentar a primeira recompensa do Luffy. Que é a 30 primeira. milhões. 30 milhões após Arlong Park. Depois disso, é só ele que teve, mas depois disso a gente vai ter os outros Mugiwaras. E eu acho que antes de falar da Reverse Monte, que é cada um faz a sua promessa, onde o Luffy quer se tornar o rei, o Zoro, melhor espadachim do mundo, a Nami, o Mapamundi, o Sop, um bravo guerreiro do mar, e o Sanji encontrar o All Blue. Que depois disso, esse sonho do Sanji fica meio apagado, mas tudo bem. E eles fazem a promessa no barril. E assim, a interação dos 5 primeiros Mugiwaras são muito bons. É muito boa. Eles todos são bem utilizados, bem aproveitados. Todos no arco trabalham juntos. Eles se veem em todo momento. Então assim, eu gosto muito dessa primeira informação dos Mugiwaras. Eu acho muito maneira e muito bem desenvolvida. Também acho, na minha opinião, é a segunda melhor formação. Depois vem uma formação que eu gosto um pouco mais, que é a minha favorita, mas comenta mais pra frente. Bem, acho que um pouquinho depois, não é a minha favorita. Um pouco depois. Mas, assim, é bem legal ver essa primeira formação. E, cara, é o fim de East Blue. Eles passam a Reverse Monte e depois a gente vai vir para as outras coisas após a Reverse Monte. Eu sei que East Blue é um arco legal de se ver. É um arco que, assim, é um pouco enrolado. São 64 episódios, se eu não me engano. 64, 65. Se você tirar o arco do Dragão Milenar, fica 50. Tá, fica menos. Só que ainda assim é muito longo para uma introdução. É literalmente bem longo, mas é bem divertido e tem muita coisa muito boa. Então, assim, East Blue é um arco bem legal. Uma nota pra East Blue? Nota pra East Blue eu diria 8. Ele é bom, porém ele é enrolado, tem coisas que não precisava. Tem personagens que o Oda ele introduz, dá um desenvolvimento ali na hora, só que ele não volta a aparecer depois, nunca mais. Don Krieg, Kuro, o Morgan. O próprio Arlong ele volta a aparecer, só que muito depois. Então assim, cara, literalmente, tipo, eu acho que eu daria um 8 ou um 7, porque basicamente é bem fraquinho sem o Arlong Park. Se a gente tirasse o Arlong Park, o arco cairia muito. A saga seria bem mais fraca. Literalmente é 5 pontos ali é de Arlong Park, os outros 3 é dos outros. Deve ser isso, mano. Mas enfim, eu acho que é isso. Esse é o primeiro. A gente vai aos pontos. Nos vemos no próximo, que é o arco de Alabasta. Que esse é demorado. Mas demora muito. Mas demora muito. Enfim, falou e a gente se vê na próxima. Demora demais. Olha isso, né?